canal Coração Cruz Maltino. Eu sou o Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Como sempre, eu peço a todos vocês que gostam aqui do canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe com todos e vai lá no Instagram para seguir o canal Coração Cruz Maltino 01, beleza? Bom, tentar fazer um vídeo rápido aqui para trazer um apanhado das estatísticas do que foi o último jogo, o clássico Vasco e Flamengo, que eu não pude fazer um pós-jogo, já que caiu um dilúvio após o jogo, a internet foi para o espaço, ontem eu também não tive tempo de fazer um vídeo sobre a partida e sobre a semana do Vasco aí, que tem jogo importante já hoje à noite, jogo valendo pela Sul-Americana, beleza? Primeiro, tratar do clássico. Vasco e Flamengo fizeram um jogo no Maracanã às 6h30 da noite do sábado. Esse jogo foi transmitido apenas pela Prime Video com narração de Galvão Bueno, que inventou uma porrada de besteira, falou um monte de asneira, falou que o uniforme 1 do Vasco que era o principal, não o 2, sendo que os camisas negras eram os detentores do uniforme preto do Vasco, que sempre foi o uniforme preto a camisa 1, mas enfim, é isso, né? Galvão Bueno tá coroa, não vou também nem levar em consideração isso. Bom, Vasco e Flamengo terminou 0x0, empatado. O Vasco da Gama, que fez um bom primeiro tempo, no meu modo de ver. O segundo tempo já caiu de rendimento, até porque, né, em comparação ao Flamengo, a gente tem que ser sincero, né? O Flamengo tem elenco, se você precisar fazer uma alteração por lesão ou por cansaço, você substitui a altura. Tem uma estrutura diferente, que já foi montada durante muitos anos, vem de muitos títulos, muitas premiações, vem de coisas, né, maiores. E o Vasco vem numa pegada mais light, né? Vem numa pegada mais complicada, fazendo seu torcedor sofrer. E com isso, o Vasco, com esse empate na tabela de classificação do Brasileiro, está na 8ª colocação com 7 pontos, com menos 1 de saldo. E o Flamengo é o segundo colocado com 11 pontos, 9 de saldo, 2 atrás do Palmeiras, que é o líder do Brasileirão momentaneamente, com 13 pontos. O Vasco aí, que na próxima rodada do Brasileiro vai pegar o Cruzeiro, se eu não me engano. É, o Cruzeiro, jogo que vai acontecer, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui onde esse jogo vai acontecer, porque esse jogo acho que não vai ser no Mineirão. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, eu acho que já tem confirmação do local já, mas no Mineirão não vai ser, que eu acho que vai ter show lá. O jogo vai acontecer no Parque do Sabiá, às 6h30 da noite do domingo, dia 27. É o Vasco e o Cruzeiro. O Vasco, se alcançar uma vitória, vai a 10 pontos. Pode chegar aí a uma terceira colocação, quem sabe. Mas, né, fora de casa é complicado. A gente sabe como é que o Vasco joga fora de casa passivamente. Espero que eu queime minha língua. E as estatísticas de Vasco e Flamengo aqui, que foi 0x0. O Vasco fez um bom primeiro tempo, assustou o Flamengo, colocou bola na trave, Paulo Henrique. O Nuno me fez comemorar um gol assim que ele perdeu. Ele perdeu, né? O goleiro Rossi do Flamengo defendeu, fez um milagre. Ele recebeu a bola dentro da área, cortou do zagueiro, bateu, o Rossi defendeu, já estava levantando para comemorar. Mas enfim, o Léo Jardim, que foi o dono do jogo, melhor da partida, principalmente no segundo tempo, que salvou a gente de tomar pelo menos os 2-3 gols do Flamengo no segundo tempo. O Vasco, que teve no total 35% de posse de bola contra 65% do Flamengo. Faltas, o Vasco cometeu mais 14-10. Impedimentos, 1 para cada lado. Finalizações, o Vasco teve 6, sendo que 5, se eu não me engano, foram no primeiro tempo. E o Flamengo teve 17 finalizações. Para você ver o poderio do time do Flamengo em relação ao Vasco. Finalizações no gol foram 7 do Flamengo e apenas 1 do Vasco, que foi a defendida pelo goleiro Rossi no chute do Nuno. Escanteios 11-2 para o Flamengo, cartões amarelos 2 do Vasco, Paulo Henrique e Verratti, e 1 para o Flamengo, o Léo Ortiz, vermelho, ninguém expulso. E o Vasco aí teve algumas alterações ao longo da partida, que foram as entradas do Nuno Moreira, do Garré no lugar do Nuno Moreira, aos 21 do segundo tempo, o Zucarello no lugar do Ryan, cansado, o Coutinho saindo para a vaga do Alex Teixeira, o Paulinho entrando no finalzinho do jogo, saindo Jair, e o Cocão na vaga do Hugo Moura. Público pagante 37.007 pessoas, presente 39.027 pessoas, com uma renda de R$ 3.306.747. Essa foi a renda do Vasco e Flamengo. O mando dessa vez foi do Vasco, no Maracanã. Público que foi de 50-50, foi um combinado assim com o Flamengo e com o Fluminense para os próximos jogos.
não acontecer em São Januário, já que o BEP não permite. Dois torcedores do Vasco conseguiram uma liminar na justiça. Pedrinho preferiu manter o combinado com a dupla e depois uma nova liminar retirou essa anterior para que São Januário não pudesse receber jogos grandes assim, né? Vasco-Flamengo, Vasco-Fluminense, que são jogos de apelo, jogos com público, com torcida, com a rivalidade. Só o Vasco e o Botafogo que não tem essa rivalidade toda, são torcidas que muito andam juntas, né? São irmãs praticamente. O Vasco e o Botafogo não tem essa grande rivalidade. Bom, prosseguindo aqui com as informações agora da semana, deixando de lado o Campeonato Brasileiro e o Clássico Vasco e Flamengo, Ryan assinou uma renovação com o Vasco na última sexta-feira. Ele que agora renovou até o final de 2026 com uma multa em torno de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros hoje aí tá valendo uma grana, né? Porque o dólar tá alto, se eu não me engano, quase na casa dos 6 ou mais, não sei. Vamos arredondar para 6. 40 milhões vezes 6, 4, 5, 20, 20, uns 240 milhões de reais. É a multa rescisória agora do Ryan para a Europa, caso algum clube queira, né, fazer uma gracinha. Mas a gente sabe que nunca sai pelo valor cheio da multa, né? Pode sair aí por um terço da multa, dependendo da conversa dos dirigentes com quem está querendo contratar. E agora vamos falar, enfim, do jogo de hoje. Jogo importantíssimo para hoje, Sul-Americana. O Vasco que está no grupo G da Copa Sul-Americana, junto com Lanús da Argentina, Puerto Cabello da Venezuela e Melgar do Peru. O Vasco que vem na primeira rodada empatando com o Melgar fora de casa, lá no Peru, por 3-3, depois de estar vencendo por 3-1 fora de casa. O Vasco letal nessa partida, porém, no finalzinho do segundo tempo, o Vasco deu mole, tomou 2 gols seguidos e empatou fora de casa. O que não deixa de ser um mau resultado, mas dava para ter trazido os 3 pontos. Na segunda rodada, em São Januário, vencemos o Puerto Cabello. Isso aqui eu já acho um resultado por 3 pontos. Beleza, mas poderíamos também ter goleado essa partida. Era um jogo dentro de casa contra um time sem expressão nenhuma, o Puerto Cabello, com todo respeito ao time venezuelano, mas é a realidade. O Vasco era por obrigação para ter aplicado pelo menos uns 3 gols em cima do Puerto Cabello para fazer saldo. Mas enfim, não fez. E o Lanús meteu 3-0 no Melgar, em casa, na Argentina. Então, por isso, no momento, até o início dessa terceira rodada, o Lanús é o líder do grupo com 4 pontos e 3 de saldo, e o Vasco é o segundo colocado com os mesmos 4 pontos, porém 1 de saldo. Puerto Cabello, 1 ponto, menos 1 de saldo, e o Melgar, menos 3 de saldo, com 1 ponto também. Esta terceira rodada inicia hoje com o Vasco pegando o Lanús, duelo de líderes em São Januário, na nossa casa. Nosso dever ganhar essa partida, até porque o histórico é muito favorável pra gente. A gente pega eles às 9h30 da noite, transmissão aí do SBT. Vai fazer uma transmissão aí com... eu esqueci o nome do menino que narra no SBT agora, que é contratado, Thiago Leifert, que eu, por sinal, não gosto muito da narração dele. Ele, como apresentador, é espetacular. Como narrador, deixa muito a desejar, mas enfim. E no YouTube também do SBT vai ser transmitido como Dieguinho Coruja. É uma narração engraçada, mais descontraída para quem gosta mais de humor no meio do futebol. Eu gosto particularmente. Provavelmente devo assistir pelo YouTube. Eu que trabalho de plantão, hoje estarei de plantão no meio do meu trabalho. Vou estar trabalhando, porém, celularzinho ligado no YouTube para ver Vasco e Lanús. E às 11 horas da noite, pelo mesmo grupo, Melgar jogando no Peru em casa contra o Puerto Cabello, que provavelmente vai fazer o seu dever de casa, vai ganhar do Puerto Cabello, que é o time mais fraquinho do grupo. E eu acredito que o Melgar vai aplicar uma goleadinha aí de pelo menos uns 3 gols em cima do Puerto Cabello. Isso ocorrendo normalmente. Espero que não, mas é o natural das coisas. E aqui vamos falar agora sobre o histórico. O Vasco tem um excelente histórico contra o Lanús. O Vasco tem um histórico contra o Lanús de virada épica em 2007 e classificação nos pênaltis em 2012. A reportagem aqui, deixa eu ver de quem é, para, né, dar os créditos, é do Globo Esporte, do GE. Vou trazer aqui a informação para vocês. Ó. Show de Leandro Amaral e virada épica em 2007. O primeiro encontro da história entre Vasco e Lanús aconteceu nas oitavas de final da Sul-Americana de 2007. Na ida, um duro golpe para o time comandado por Celso Roth. Meu Deus do céu. Derrota por 2-0 para os argentinos lá Fortaleza, estádio do Lanús. E gols foram marcados por
Pelletieri de cabeça aos 31 da primeira etapa e por Sandy aos 32 do segundo tempo. Na semana seguinte o Vasco precisava vencer e conseguiu, né? Coube então a Leandro Amaral resolver para os vascaínos. Ao 29 do primeiro tempo, o atacante aproveitou o rebote de chute de Amaral, depois da cobrança de escanteio abriu o placar. O Lanús ameaçava e quase chegou ao empate 3 minutos depois, mas Sandy furou cara a cara com o Silvio Luiz. No segundo tempo, o Lanús voltou ainda mais perigoso, porém o Vasco conseguiu resolver aí num placar de 3-0 no total. 3-0. Deixa eu ver de quem foram os gols. Wagner Diniz fez grande tabela com o Leandro Amaral e finalizou cara a cara na saída do goleiro Bóssio para igualar o confronto. Wagner Diniz, nosso lateral aí. O Vasco ainda perderia uma chance incrível com o Guilherme, finalizou para fora sem goleiro, aos 44. O jogo caminhava para as penalidades quando o Leandro Amaral apareceu livre na pequena área e aproveitou o desvio de cabeça de Allan Kardec. Finalizou debaixo das pernas do goleiro e colocou 3-0 o placar final da partida. O Vasco se despediria da competição na fase seguinte, nas quartas, quando seria eliminado pelo América do México nas quartas de final. E depois em 2012 também, a grande recordação, até pelo golaço de Diego Souza, né, em São Januário. Ele deu um balãozinho para trás, deu um balãozinho para frente e chutou a bola na gaveta, matando o zagueiro e o goleiro. Que golaço, Diego Souza. Saudade desses tempos. Trem-bala da Colina nessa época, né? Pênaltis em 2012. O Vasco da Gama, no primeiro jogo, aconteceu em São Januário com vitória nossa por 2-1, gols de Alexandre e Diego Souza. Um empate já bastaria em Buenos Aires, porém o Vasco, né, perdeu a sua partida em Buenos Aires e foi para as penalidades. Nas penalidades, vitória por 5-4. Felipe, Juninho, Carlos Alberto, Renato Silva e Alexandre converteram as suas cobranças. Do lado argentino, Romero carimbou o travessão e foi o único dos 10 batedores a perder. Graças a Deus. O Vasco avançou, mas acabou sendo eliminado, infelizmente, no jogo seguinte, né, da Libertadores para o Corinthians. Aquele jogo da Libertadores de 2012, que Diego Souza perdeu aquele gol surreal, que, né, eu tenho a certeza, todos os vascaínos, até torcedores, pode ser de rival, a gente sabe que se o Vasco passasse, se o Vasco era campeão daquela Libertadores ali, o Vasco ia pro Mundial para ser campeão. É complicado, né? Isso dói até hoje, machuca. Artilharia do Campeonato da Sul-Americana, o Verratti tem 3 gols em 2 jogos. Espero que ele mantenha essa pegada hoje, marcando pelo menos mais 1 ou 2 gols. Vai ficar bonito pra gente poder encaminhar a classificação, né? Porque hoje é um jogo importante. É o último jogo do primeiro turno da fase de grupos. Então, no segundo turno, o Vasco vai fazer uma sequência de quarta rodada fora de casa contra o Puerto Cabello lá na Venezuela. É fraco o time, porém, né, é fora de casa. E o Vasco fora de casa é complicado, a gente já conhece o time. E na quinta rodada o Vasco pega o Lanús na Argentina, lá em La Fortaleza. É um jogo mais complicado, que é um jogo contra o seu principal rival do grupo, porque os primeiros colocados fazem classificação direta para a próxima fase, as oitavas de final. Mas o segundo colocado não. O segundo colocado vai para um play-off para disputar contra os terceiros colocados que vieram da Libertadores. Ou seja, vai ficar mais difícil para passar para as oitavas de final. Então, o Vasco tem que fazer o seu dever hoje de casa, ganhar do Lanús e bem, para poder tirar saldo deles, o Vasco chegar a 7 pontos, assumir a liderança e os 2 jogos fora de casa administrar. Puerto Cabello tentar uma vitória, porque é um time fraco, e contra o Lanús pelo menos empatezinho. Pra gente na última rodada contra o Melgar jogando em São Januário, no dia 27 de maio, daqui a 1 mês e 5 dias ainda, o Vasco vencer e chegar bem para as oitavas de final da Sul-Americana. É isso. Bom, o Melgar só joga depois, né? Hoje o Melgar joga às 11 horas da noite e agora eu vou trazer aqui para vocês as prováveis escalações de Lanús e Vasco. O Vasco joga em casa, São Januário, o jogo acontece às 9h30 da noite, como já falei, transmissão do SBT, com o Thiago Leifert pela TV aberta e no YouTube com o Diguinho Coruja. Esse é o Diguinho Coruja lá do de noite, do Danilo Gentili. Bom, o Lanús vem da seguinte forma: Losada no gol, provável escalação, tá? Provável. Ainda não foi divulgado oficial, que isso era divulgado 1 hora antes do jogo. Armando Mendes na lateral direita, Marsic na lateral esquerda, Munhoz e Izquierdos na zaga, Medina, Agustín Cardoso e Marcelino Moreno no meio campo, Carreira na direita, na ponta direita, Sálvio na ponta esquerda e Cabreira de centroavante. Esse é o provável time do
Lanús, que tem alguns desfalques, que é o Walter Bou, Alex Canelo, Gonzalo Pérez e Lautaro Acosta. Estão lesionados, então estão fora dessa partida. A arbitragem fica por conta do Gary Vargas, da Bolívia, assistente 1 José Antelo, da Bolívia, assistente 2 Eduard Saavedra, da Bolívia, e o VAR, que é o principal, né? Wilfredo Campos, boliviano também. O Vasco, o Lanús, técnico Maurício Pellegrino. Agora o Vasco deve manter a escalação que fez contra o Flamengo, né, no clássico aí pelo Brasileiro, que é a seguinte: Léo Jardim no gol, que foi o melhor da partida no clássico. Espero que mantenha essa pegada aí, mas espero que não tenhamos sustos, que a bola não chegue na defesa hoje. Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor na zaga com Lucas Freitas e Piton na esquerda. Hugo Moura, Jair e Coutinho no meio, Ryan na ponta direita, Nuno Morena na ponta esquerda e nosso centroavante Verratti. O Vasco da Gama aí, que tem alguns desfalques também. Maurício Lemos continua fora por fratura na costela. Paê com entorse no joelho também continua fora. E Tietê por um probleminha também que na saúde do filho dele recém-nascido. Continua fora. E David, que foi entregue à recuperação já para treinamentos em campos. Ele que teve uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. E o Estrela também está na transição para o campo já também, que teve uma cirurgiazinha aí. Já está sendo entregue ao campo também. Brevemente estará de volta aí. Beleza? Essas são as prováveis escalações de Vasco e Lanús para logo mais às 9h30 da noite. Espero que com uma vitória. Hoje eu não farei pós-jogo. Como já falei, estarei de plantão. Vida de plantonista é isso. Verei o jogo do trabalho. Amanhã, pegando os melhores momentos da partida, analisando com mais calma as estatísticas do jogo, o que foi o jogo, trarei para vocês após o almoço aí. Eu chego de manhã do trabalho, faço o seguinte: chego em casa, dou a Mimi, a Neneca, legal, pra almoçar, almoço, dou a descansada do almoço, aí eu venho aqui, faço o vídeo com calma, analisando a partida pra vocês aí, do que foi Vasco e Lanús. Espero eu que com uma vitória, 3 pontos, para garantir e encaminhar essa classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, beleza? Você que gosta do conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, comente uma brincadeira, uma zoeira, uma opinião, o que você achou do jogo aqui do canal Coração Cruz Maltino, compartilhe o máximo que puder e vai lá no Instagram, dá uma moralzinha, se inscreva lá, comece a seguir Coração Cruz Maltino 01, que eu vou ficar muito feliz com esta atitude, beleza? Você que gosta do canal, ative o sininho aí, amanhã eu tô de volta, tá bom? Fui que fui, galera. Atenção, vascaínos, a vasculhada!